A todos que estão aqui no Congresso, obrigado pela presença. Esse momento, o Momento Tech, ele foi criado para que a gente pudesse, nesse intervalo de tempo de 1 hora aqui, os 60 minutos é o prazo que a gente tem para essa atividade, discutir algumas tecnologias que serão apresentadas pelos senhores que estão aqui à mesa, que é um pouco da função desse congresso. Então a gente quer agradecer a vocês por estarem aqui, nossos parceiros, o Daniel da Skydrones, o professor Jefferson, nosso amigo Eugênio Schroeder, obrigado por estar aqui. A proposta é como vai funcionar. O professor vai ter a sua apresentação aí, vai falar por que ele está aqui também, quem é que o indicou, quem é que ele representa aqui nesse momento, por 30 minutos, depois 15 minutos para os demais e ao final temos um momento para um debate. Então guardem as perguntas para o final. Começamos então, professor Jefferson, com a palavra, fica à vontade. Muito obrigado. Pessoal, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, agradecer a organização desse belíssimo evento, dizer também que é uma satisfação imensa para mim sair lá do Triângulo Mineiro para vir falar com vocês de parte técnica, de um assunto em especial que nós consideramos que é uma grande inovação para a aviação agrícola como um todo, tá? O tema da minha palestra é eletrostático, novos ares na aviação agrícola. Meu nome, como já foi citado, Jefferson G. Tirana Neto. Eu sou engenheiro agrônomo da porteira para dentro. Sempre tive preocupado com questões técnicas, questões de produtividade, questões de qualidade, tá? Sou mestre em entomologia, doutor em agronomia pela Universidade Federal de Uberlândia. Tenho 20 anos de campo e recentemente entrei na universidade. Então hoje estou como professor da Universidade Federal de Uberlândia. Eu gostaria aqui também de agradecer a Trevicar e a SPE, que foram as empresas que me trouxeram para esse evento, tá? Eu vou falar para vocês de aviação agrícola, sim, com certeza, tá? Mas eu confesso para vocês que eu comecei a trabalhar com aviação agrícola em outubro de 2015, ou seja, relativamente muito pouco tempo, tá? E eu gostaria de pedir a paciência de vocês, porque eu vou contar um pouco de como eu cheguei na aviação agrícola. E eu cheguei na aviação agrícola foi exatamente pela pulverização terrestre. Exatamente pela pulverização terrestre. Onde a pulverização terrestre não resolvia nossos problemas, e aí a solução foi buscar a aviação agrícola. A título só de nos sintonizarmos, eu moro aqui em Uberlândia, na região aqui do Triângulo Mineiro, tá? Bem próximo a Patrocínio, Monte Carmelo. É uma região bastante produtiva. Alguns dizem que é o portal do Cerrado, por ali que a tecnologia passa, na verdade. Muitos dizem, o mineirinho, cadê o pão de queijo, né? Mas lá nós produzimos muito café, muitas hortaliças, produzimos cereais, trigo, arroz, batata, tá? Tudo ali naquela região. Eu trabalho basicamente hoje com a cultura do café. E aqui é uma fotografia lá da região de Patrocínio. Apenas para vocês se sintonizarem. São regiões planas, de alta produtividade, e nós temos o problema de praga e doença. Esse nosso grande problema, que muitas vezes nos impede de produzir e de alcançar diferentes mercados. Nós usamos lá a irrigação, são áreas irrigadas, e o cafeeiro, do ponto de vista de tecnologia, de aplicação de agrotóxicos, eu considero como talvez a cultura mais problemática, tá? Nós temos uma árvore, na verdade, que uma árvore bastante produtiva,
ela deve ser muito enfolhada. Ela tem um intenso enfolhamento, com muito vigor. E nós temos uma dificuldade enorme em colocar produto lá dentro dessa planta. Colocar produto no bacheiro, por onde começam os problemas de ferrugem, de broca, bicho mineiro, ácaro, tá? Então eu considero que se funciona no café, tem que funcionar nas outras culturas. Tem que funcionar. E eu não me lembro, ou na verdade hoje eu escutei pequenos relatos de aviação agrícola na cultura do café, tá? Uma vez me perguntaram: professor, eu posso pulverizar com avião no café? Naquela época eu não tinha informação. E hoje eu tenho informações muito relevantes para passar para vocês. Informações inclusive de ponta e de primeira mão, porque são resultados fresquinhos que nós apuramos no final da nossa tese de doutorado, agora no final do ano de 2015, e esses resultados estão saindo de primeira mão aqui para vocês, tá? Bom, já é de conhecimento de todos, eu não sei se são dos pilotos agrícolas, mas dos produtores, com certeza. Na verdade, nós não somos produtores de café, produtores de arroz, produtores de produto final, não. Nós somos produtores de folha, produtores de ramos novos, tá? Na cafeicultura, a cafeicultura de excelência, que é a cafeicultura que eu trabalho, uma cafeicultura que visa mercado externo, uma cafeicultura que tem qualidade, nossos produtores sabem perfeitamente que folha é que enche grão, que folha é que faz tamanho de fruto, é que me dá padrão. Se você perguntar para um Zé Carlos Gross, lá em Patrocínio, que exporta para 40 países, tá? O que na verdade você está preocupado? Ele está preocupado em reter folha. E falar em reter folha, eu tenho que controlar bem praga e doença. Os produtores do Cerrado Mineiro, eles não toleram folha no chão. Nós estamos falando de produtividade média de 50 sacos por hectare, né? Uma produtividade bastante alta. E é em busca de segurar essas folhas que eu conheci a tecnologia eletrostática, tá? E pude avançar com essa tecnologia eletrostática durante os últimos 2, 3 anos, e fiz diferentes trabalhos que eu vou mostrar para vocês, começando pelas aplicações tratorizadas até chegar no avião. Uma história muito rápida para que não fique monótono e que eu possa falar dentro do tempo que me foi destinado, tá? Bom, essa cafeicultura, na verdade, uma cafeicultura certificada, com procedimentos padrões, e nós, profissionais do campo, estamos sempre no tabuleiro de xadrez, entre uma estratégia que foi criada e a tática que realmente precisa ser aplicada no campo. Essa é a nossa retórica. O que fazer? Vocês vão perceber que nesse contexto as condições climáticas elas mudam, a característica da praga, da doença, ela também muda, e muitas vezes acaba rasgando todos os livros que nós temos aí. É fundamental que um técnico de campo tenha um senso de observação muito acurado, para que ele consiga enxergar onde estão as oportunidades dentro da atividade agrícola como um todo, tá? A primeira oportunidade que eu tive de trabalhar com a tecnologia eletrostática foi em função dessa máquina aqui. Essa máquina foi comprada por um cliente meu, que eu atendo há mais de 10 anos, o senhor Joaquim Geraldo Ribeiro do Vale, alguns aqui conhecem. Ele, na verdade, me jogou no fogo. Ele comprou a máquina primeiro, mas depois perguntar se ela funcionava, tá? Como pesquisador que sou, como o senso de observação que tenho, eu falei para ele: vamos pesquisar. E para mim foi muito importante, porque eu estava começando o meu doutorado, precisando de uma coisa nova, inédita, para poder pesquisar e estudar. Então nós começamos a avaliar essa máquina, que era um twister mãozinha. E ali vocês podem ver que tem o dispositivo eletrostático, tá? Que era a grande inovação, grande novidade. A princípio, de uma forma técnica simples, aquele anel
ela provoca ionização daquelas gotas. No caso da tecnologia terrestre, ali nós temos gotas com cargas positivas. Vocês sabem que a planta, tanto a planta como o solo, gera uma valência negativa. Se vocês pegarem lá os grupos carboxílicos, grupos fenólicos, né, os componentes do solo, vocês vão ver que gera uma valência negativa. Então essas gotas, uma vez carregadas, elas são fortemente atraídas para a planta e tem uma tendência a descer pela força atrativa do solo, tá? Bom, ali estão as características da planta, dos compostos fenólicos. O primeiro trabalho que nós fizemos então foi esse aí. O objetivo era avaliar a tecnologia hidropneumática com e sem carga eletrostática. Vamos comparar aquilo que nós já tínhamos com o que é novo. E fizemos então um trabalho utilizando os equipamentos que estavam disponíveis para nós. Usamos esse equipamento aí, que é o twister mãozinha, com dutos direcionados. Usamos o arbo cerrado, que é um equipamento de 2.000 litros, e comparamos com a tecnologia eletrostática. Ou seja, eu tinha ali, eram 9 tratamentos, com um tratamento adicional, que era o tratamento eletrostático, tá? E o que nós medimos? Nós não podíamos utilizar numa tese de doutorado papel hidrossensível.